A decisão inesperada de permanecer em casa que mudou sua vida para sempre. Luísa acordou com um pressentimento. A luz suave da manhã invadia seu quarto e piscava nas paredes, como se tentasse sussurrar um segredo antigo. Ela se levantou da cama, sentindo a brisa do mar que entrava pela janela, levando consigo o cheiro salgado do oceano. Era mais um dia na pequena vila à beira-mar, um lugar onde os segredos do passado se misturavam com o som incessante das ondas. Por anos, Luísa tinha se deixado levar por expectativas, pela ideia de um sucesso que nunca a preencheu de verdade. O peso dessas expectativas quase a sufocava, mas aquela manhã parecia diferente. No café da manhã, enquanto tomava seu café preto, notou uma caixa empoeirada em um canto da sala. Era uma caixa cheia de cartas, algumas amareladas, de um amigo de infância, Samuel, mensagens que nunca haviam sido abertas, segredos guardados em silêncio. Ao seu redor, o murmúrio do mar parecia intensificar o drama da sua vida. Quantas vidas eram jogadas ao mar, como garrafas de mensagens sem destino? Enquanto isso, sua mente girava, angustiada entre o desejo de liberdade e o medo da mudança. O compromisso com uma carreira que não a fazia feliz, os olhares do que esperavam dela, tudo isso a mantinha presa em uma rotina sem cor. Mas naquele dia, um impulso inexplicável tomou conta de Luísa. Ao invés de sair em busca de promessas de sucesso, decidiu ficar em casa. Como algo mágico a envolvia, ela se entregou à tranquilidade que tantas vezes desprezara. No início da tarde, o inesperado aconteceu. Uma batida suave na porta. Era ele, Samuel, o garoto que se tornara homem, mas que ainda carregava a essência pura da amizade. Seu olhar tinha um brilho nostálgico, como se carregasse as respostas para perguntas que Luísa nem sabia que desejava fazer. Oi, Luísa. Não andei suas cartas por quê? Bem, eu não sabia se você queria ouvi-las. A voz dele soava quase tímida, mas ao mesmo tempo cheia de emoção. As horas seguintes foram preenchidas por risadas e recordações, enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Luísa sentiu um nó na garganta, conforme cada carta era lida. Histórias sobre eles, aventuras esquecidas e promessas de um futuro que lhes escapara entre os dedos. Cada palavra parecia puxá-la para um mundo onde a verdade se entrelaçava com os sonhos esquecidos. E assim, em meio às memórias compartilhadas, Luísa começou a entender que não precisava buscar a felicidade no sucesso, mas sim reencontrá-la dentro de si. O que a mantinha distante de si mesma? Antes que pudesse desvendar esse mistério, Samuel fez um gesto de bondade que transformou tudo. Ele a incentivou a compor novamente, a expressar seus sentimentos em forma de canções. Enquanto o sol se despedia, Luísa sentiu uma corrente de transformação dentro dela. Ao optar por ficar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luísa estava sentada no chão da sala, as cartas espalhadas ao seu redor. Cada uma trazia lembranças que pareciam viver tão intensamente, até que um som estrondoso a tirou de seus pensamentos. A porta da frente foi arrombada, e um homem de aparência ameaçadora entrou, com um olhar que combinava raiva e desespero. Samuel recuou. Seu sorriso se desfez em um insta.
Cadê você? O homem gritou, sua voz ecoando pelas paredes. Você não pode simplesmente sumir assim. Quem é você? Samuel respondeu, agora em posição de defesa. Luísa não conseguia processar o que estava acontecendo. Seu coração batia forte. A batida parecia retumbar em sua cabeça. Eu sou o responsável por você, Samuel. Agora me diga onde você estava. O homem avançou, e a raiva no seu olhar era palpável. Luísa sentiu um frio no estômago ao ver Samuel perder a postura defensiva, como se um medo profundo invadisse seu ser. Eu não vou voltar. Samuel respondeu, a voz embargada. Já cansei disso. A tensão se intensificou como ondas se quebrando sob as pedras. Olhos de Luísa se alternavam entre Samuel e o intruso. Seu mundo perfeito se desmoronou em questão de segundos. Ela nunca o havia visto assim. Havia um passado oculto, um peso que Samuel parecia carregar. O que você está fazendo com ele? Ela interveio, tentando encontrar a coragem para agir. O homem virou-se para Luísa com desprezo, a raiva ardendo nas suas feições. Ele está sendo irresponsável. Você não sabe do que ele é capaz. Ele precisa de mim para mantê-lo na linha. As palavras eram como facadas diretas no coração de Luísa. O que significava ser responsável? Que segredos de Samuel estavam escondidos? Não sou mais aquele garoto! Samuel gritou, seus olhos brilhando com fervor. E em um ímpeto, ele se virou e soltou todo o peso que guardava. Eu não preciso da sua proteção. Já basta! Você não sabe como isso me afeta. Luísa se sentiu paralisada. As cartas, as memórias, toda a leveza do momento anterior se perderam em um foco terrível. Samuel. O intruso respondeu, cada palavra carregada de uma ameaça. Você não sabe pelo que eu passei para te proteger. Meus problemas não são seus. A tensão no ar se intensificou a ponto de se tornar quase insuportável. O coração de Luísa estava acelerado. Samuel, você precisa me contar o que está acontecendo, ela implorou, o medo se transformando em uma necessidade urgente de entender. Antes que pudesse responder, o homem avançou em direção a Samuel. Mas Luísa, num acesso de desespero, se colocou entre os dois. Não faça isso! Ela gritou, sua voz elevada ao ponto de quebrar a tensão. Um silêncio pesado se seguiu, e os três estavam paralisados em um quadro de tensão. Nesse instante, a porta se abriu novamente. Outra figura. Era sua mãe, a expressão de pânico em seu rosto. Luísa, o que está acontecendo aqui? O olhar dela rapidamente mudou, e o silêncio se aprofundou entre eles, criando uma atmosfera carregada de segredos que nunca deveriam ser revelados. Luísa sentiu um nó na garganta. Tudo o que acreditava conhecer sobre Samuel, sobre sua vida, desmoronava. E enquanto a verdade pairava no ar, prenda-se a dúvida. O que mais havia oculto nesse passado e como isso mudaria tudo, principalmente entre eles? Uma dúvida inquietante rodeava sua mente. Se Samuel tinha ligações com alguém tão perigoso e misterioso, quem era realmente a pessoa que ela tinha convidado de volta para sua vida? O que mais havia nas cartas que não sabiam? E agora, o que viria a seguir? Luísa estava paralisada, o nó na garganta apertando, enquanto os olhares se cruzavam na sala cheia de tensão. A mãe dela, com o rosto pálido, desviou os olhos entre o homem ameaçador e Samuel, que agora parecia mais vulnerável do que nunca. O silêncio era opressivo, um peso visceral que mal deixava espaço para respirar. Luísa, saia da frente! A voz de Samuel, agora tingida de desespero, atirou de sua inércia. O intruso avançava, seus passos ecoando como um trovão no chão de madeira. Mas antes que ela pudesse se mover, um barulho explosivo cortou o ar.
A porta da sala se estourou novamente, e mais figuras desfocadas e sombrias invadiram o ambiente. Eram 3, armados e com olhares esquizofrênicos de raiva. "Vamos, Samuel! Você não vai escapar de novo!" Um deles gritou, empurrando Luísa para o lado. Ela mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O pânico a envolveu e os gritos ecoavam, se misturando ao som disparado dos corações acelerados. Um deles segurou Samuel pelo braço, enquanto o homem que começou tudo isso apenas assistia, seu sorriso vitorioso em contraste com a luta desesperada do amigo. "Samuel, por favor, me conta o que está acontecendo", Luísa gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar o caos. Em sua mente, as cartas se aglomeravam. Palavras não ditas ressoando como ecos em sua memória. Eles vieram me buscar", Samuel balbuciou, a voz tremendo. "Eu não quero voltar." O desespero em seus olhos detonou uma força em Luísa que ela não sabia que possuía. No entanto, o foco de sua luta não estava apenas em Samuel. O que aqueles homens queriam? O que significava voltar? Antes que pudesse formular uma resposta, a tensão se quebrou em uma explosão. Um dos homens puxou uma arma e tudo parou. O tempo se estendeu, a atmosfera pesada e eletrizada. Luísa sentiu o sangue congelar em suas veias. O homem apontou para Samuel, que estava parado, o olhar fixo em Luísa. Aquela conexão entre eles parecia expandir, como se tudo ao redor desaparecesse. "Você não vai levar ele", Luísa gritou com uma coragem que a surpreendeu. Mas o homem apenas riu, um riso vazio, cheio de desprezo. "Ele não pertence a você, Luísa. Ele é uma propriedade." A palavra propriedade cortou como uma faca. Uma onda de choque a atravessou. Não só Samuel tinha um passado sombrio, mas havia um segredo muito mais profundo. Algo que unia os dois de formas que ela nunca imaginara. Seu mundo não era apenas o que ela conhecia. Era um entrelaçamento de sombras e verdades ocultas. A mãe de Luísa, apavorada, começou a avançar em direção ao homem armado, disposta a proteger a filha. "Pare! Não! Vocês não podem fazer isso!" Ela tão frágil, mas agora decidida. O clima estava insuportável, gritos ecoavam, e cada respiração era um misto de medo e determinação. Então, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um som ensurdecedor foi ouvido. Uma explosão repentina, seguida por uma luz ofuscante que se espalhou pela sala. Os homens se viraram, confusos, e em meio ao caos, Samuel fez algo inesperado. Ele agarrou Luísa pela mão, puxando-a para perto enquanto o barulho reverberava em seus corpos. "Eu vou te contar tudo se a gente escapar." E em um piscar de olhos, o universo deles começou a ruir em torno. As sombras que se materializavam deixavam Luísa assustada. Em um momento, tudo parecia possível e no outro, a realidade gritava para ela. Qual era a verdade que Samuel escondia? O que mais estavam ocultando por trás de promessas de proteção? À medida que a fumaça se dissipava, Luísa se perguntava: será que tudo que ela acreditou até agora era apenas uma ilusão? O que aconteceria com eles, dali em diante, enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido? As sombras se agitam ao redor de Luísa, enquanto a fumaça começa a se dissipar. Samuel puxa para perto, os dois sentindo a adrenalina pulsar. "Vamos!" Ele grita e ela é arrastada, mas o desespero em seus olhos a faz hesitar por um segundo. Então alguém grita: "Não deixe que ele escape!" O homem armado à sua frente empurra Samuel, que pisa em falso e quase cai. Ao mesmo tempo, os outros 2 homens se viram. O caos reina, exatamente como um filme que se desenrola à pressa. Mas no meio de tudo, um lampejo, algo diferente. Na confusão, a mãe de Luísa grita: "Samuel, cuidado!" E Luísa,
sem pensar. Se volta para proteger Samuel, mas antes que possa fazer qualquer coisa, um estalo ensurdecedor ecoa. Uma explosão, não de uma bomba, mas de um silêncio profundo e súbito. É como se o tempo parasse. Olhos se encontram. O olhar de Samuel, de pura dor, transborda. E em um instante que parece uma eternidade, ela se pergunta o que está acontecendo. Mas o grito desesperado da mãe a arrasta de volta. Luísa, saia! Então, do nada, uma luz intensa. É como se um farol tivesse sido aceso em um mar revolto. O homem armado, a casa treme e as paredes se inclinam. O que aconteceu? As palavras de Luísa saem em um sussurro. Das sombras, uma figura emerge. Um homem alto, familiar, mas Luísa não consegue conectar a imagem. Ele é importante, mas o que faz ali? Ele parece mais ameaçador do que qualquer um dos outros, e o olhar de Samuel se transforma em algo que Luísa nunca viu antes. Isso é medo? Desespero? Ele está paralisado, e tudo o que Luísa sente é um nó profundo em seu estômago. Samuel. O novo homem grita, segurando algo que brilha. Um objeto, uma pistola. Você não deveria estar aqui. Ele avança e Luísa tem certeza de que o mundo está prestes a desmoronar. Por que você está fazendo isso? Luísa grita, tentando absorver a cena. Mas o homem a ignora como se ela não existisse, e os outros, confusos, olham entre os dois. Os homens armados estão perdendo o controle. A tensão é palpável. A sala cheira pólvora e medo. Então, tudo muda em um segundo. Samuel grita: "Parei! Eu não sou seu negócio!" E, nesse momento, Luísa sente que tudo o que conhecia sobre ele é um grande engano. As cartas, as histórias, a amizade, tudo. Você não entende. O homem familiar para um momento. Um sorriso sardônico se espalha por seu rosto. Ah, mas eu entendo. Você não é apenas um amigo, Luísa. Você é parte de um jogo muito maior. Seu olhar se torna gelado e os corações de todos na sala parecem parar. Luísa está paralisada. O que você quer dizer com isso? Ao ouvir suas palavras, os homens armados olham nervosamente para a figura central. E a luz parece brilhar mais sobre ele, revelando marcas de feridas antigas, cicatrizes que falam de uma vida obscura. Samuel, ele continua, ignorando Luísa. Não pode continuar se escondendo atrás dela. Você é mais do que isso. Você é uma peça do xadrez que eu não posso deixar escapar. Então, com um movimento rápido, ele aponta a arma para Samuel, e Luísa sente algo quebrar dentro dela. O que você escondeu de mim? Sua voz treme, mas ao mesmo tempo ela sente uma faísca de esperança no ar. E aquela verdade que estava prestes a sair não pode ser a última coisa que ela ouve. Luísa, a voz de Samuel é mais suave agora, mas a sombra do homem é mais forte. E enquanto a pressão no ar é insuportável. Eu não sou só um amigo, eu sou um... O que você não me contou, Samuel? O que está acontecendo? E se a verdade fosse ainda mais chocante do que ela esperava? Havia segredos ali, prontos para serem revelados no momento mais inusitado. E na fração de segundo em que todos seguram a respiração, Luísa sabe que nada será como antes. A luta pela verdade estava apenas começando. Luísa, eu sou um. Mas a voz de Samuel foi interrompida por um grito ensurdecedor. O homem, com a arma apontada, hesitou por um instante e a tensão se tornou palpável. Todo o ar parecia ter sido arrancado da sala. Luísa sentiu um pânico gelado atravessar sua espinha. Samuel, não! Diga a verdade! Sua voz era um sussurro, mas carregada de uma urgência que fazia seu coração disparar. E então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou, mas não foi de um revólver. Uma explosão vinda do fundo da casa sacudiu as paredes,
e uma luz ofuscante inundou o ambiente, ofuscando os olhos de todos. No caos, Luísa foi jogada para o lado, e o cheiro de fumaça e pólvora invadiu suas narinas. Quando a luz diminuiu, um novo personagem estava no cenário. Um homem encapuzado, com uma máscara que cobria parte do rosto, apareceu na entrada, sua presença inconfundível. Saia do caminho, Samuel. Você não sabe em que está se metendo. A voz dele era grossa, carregada de autoridade, enquanto ele avançava, e com um movimento rápido arrancou a arma das mãos do homem que ameaçava Samuel. O inesperado se desdobrava. Enquanto a poeira se assentava, Luísa percebeu que Samuel estava trêmulo, sua expressão de desespero transformada em algo mais profundo. O homem encapuzado olhou para ele, sua voz agora carregada de preocupação. Você não pode ficar aqui. Eles vêm atrás de você. Quem? Quem são eles? Luísa perguntou, sua voz vacilante, enquanto seus olhos se moviam entre os homens. O clima era pesado e o mundo ao seu redor começava a girar. Tudo parecia um pesadelo sem fim. Você não entende, Luísa, Samuel gritou, ignomínia se estampando em seu rosto. Eu não sou só um amigo. Eu sou um agente do governo. Fui infiltrado na organização criminosa que você acabou de ver. E agora eles descobriram. Um silêncio cortante tomou conta da sala. Luísa ficou paralisada, tentando processar as palavras. Agente do governo infiltrado? Os pedaços do quebra-cabeça não se encaixavam. Como ela não tinha percebido isso antes? Todas as cartas, as lembranças, tudo agora parecia uma mentira. Nesse momento, o homem encapuzado empurrou o intruso para trás. Levante-se, Samuel. Temos que ir agora. A urgência nas palavras dele cortou Luísa como uma faca, e um novo medo começou a se formar nela. O passado de Samuel não era algo que ele simplesmente podia deixar para trás. Por que você não me contou isso? Luísa perguntou, suas mãos tremendo. O nó na sua garganta se apertava e a confusão em seu coração crescia. Ela sentia que as mentiras estavam costurando um manto escuro sobre o que havia entre eles. Eu não queria colocar você em perigo, Samuel clamou, seus olhos cheios de culpa. E agora, você pode estar em perigo também. Mas antes que pudesse terminar, a porta foi arrombada novamente. Mais homens invadiram a casa, armados e com um olhar frio e ameaçador. Em meio ao caos, a mãe de Luísa gritou, tentando protegê-la com seus braços. Luísa, fique perto de mim! Luísa se sentiu como se estivesse em um fogo cruzado. O passado de Samuel, a verdade que ele escondia, e agora essa nova reviravolta tomava forma. O chão sob seus pés se desfez, e o mundo que conhecia se desmoronava. Ela percebeu que a única certeza que tinha era que nada era simples. A linha entre amigo e inimigo estava mais borrada do que nunca. E enquanto a sala se enchia de gritos e tiros, Luísa não podia deixar de se perguntar: qual era a verdadeira natureza de Samuel? O que mais ele esconderia? E se a enorme sombra do passado o consumisse, levando tudo o que ela acreditava na tempestade que se aproximava? Luísa ficou paralisada. Os homens armados invadindo a casa, a tensão no ar, o olhar desesperado de Samuel, tudo parecia um pesadelo. Quando o homem encapuzado empurrou o intruso para trás, a sala se encheu de um silêncio profundo. Samuel, você não pode ficar aqui! A voz dele era carregada de urgência. Luísa mal podia respirar. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor em sua cabeça. Quem são eles? Luísa perguntou, seu corpo inteiro tremente. As sombras dançavam ao redor enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Samuel olhou para ela com um misto de dor e culpa. Luísa, eu não consegui. Eu não pensei que eles voltariam tão cedo. Eu sou...
Um agente do governo. Samuel finalmente soltou. O ar pareceu ficar ainda mais pesado, como se alguém tivesse puxado um cobertor sobre eles. Fui infiltrado em uma organização criminosa e agora descobriram. Sua voz ficou embargada, como se o peso das palavras quase o derrubasse. O homem encapuzado avançou, não poupando palavras. Vamos, Samuel, temos que ir agora. Mas Luísa, ainda em choque, não conseguia pensar. A verdade estava cravada em sua mente. Agente do governo? Ela tinha que processar isso. Como ele não havia confiado nela? A traição cortou mais fundo do que qualquer bala. Samuel, sua voz saiu num fio de desespero. Por que não me contou? Um nó em sua garganta apertava e o desespero crescia. O olhar de Samuel dizia tudo. Ele sentia a mesma dor, mas havia uma realidade muito maior o cercando. Um barulho estrondoso quebrou a tensão. A porta foi arrombada novamente. Mais homens entraram e o caos reinou. Um deles apontou a arma na direção de Samuel e do homem encapuzado. Você não vai escapar novamente, Samuel, ele gritou, a raiva transbordando em sua voz. Luísa sentiu o mundo desmoronar. A máscara que sempre protegeu Samuel agora caía e o medo a consumia. O coração dela disparou. Samuel, cuidado! Ela gritou, mas no fundo sabia que não havia nada que pudesse fazer. Um brilho ofuscante surgiu no canto da sala, quase como um sinal. Ela olhou e viu algo que a fez parar. Uma mulher, com um manto negro, apareceu do nada. Seus olhos pairavam sobre Samuel com uma intensidade quase sobrenatural. Pare com isso, todos vocês! Sua voz era forte. Samuel, você nunca disse que a verdade estava tão perto. Quem é você? Um dos homens armados questionou, confuso. O corpo de Samuel ficou rígido e seu olhar estava fixo na mulher, como se ela fosse um fantasma do passado que ele temia. Eu sou quem fez você se tornar quem você é, ela respondeu, e a sala congelou com suas palavras. A verdade que você tanto teme, a razão pela qual você se esconde. O clima pesado da sala mudava de repente. O pânico se misturava àquilo que parecia ser um segredo profundamente enterrado. Você não pode dizer isso. Não agora! Samuel gritou, a voz embargada, enquanto o rosto dele se tornava uma máscara de dor. Luísa observou atordoada. O que mais ele estava escondendo? O quebra-cabeça parecia se embaralhar diante de seus olhos. A mulher aproximou-se mais, o olhar dela penetrando no coração de Samuel. Você precisa enfrentar isso. Não pode mais fugir. Não só de mim, mas da sua verdadeira identidade. E como se tudo tivesse mudado em um segundo, a sala começou a tremer, paredes parecendo se fechar, assim como os segredos que estavam prestes a vir. Quem? Quem é você realmente? Luísa perguntou com a voz trêmula. E antes que alguém pudesse responder, o homem encapuzado gritou, saia da frente! Um estalo de tiros cortou o ar. Luísa gritou, mas tudo ao seu redor se escureceu. Enquanto ela caía para o lado, a última imagem que viu foi a de Samuel, o rosto contorcido de urgência e medo. O que ela não sabia era que por trás de cada segredo existiam camadas profundas de traição, e em quem confiava poderia não estar sua salvação, mas sim a própria condenação. Ouvindo o barulho ensurdecedor e sentindo a fumaça ao seu redor, Luísa teve um momento de alucinação. Tudo se misturava entre gritos, fumaça e a imagem de Samuel, que parecia estar se desvanecendo. O mundo ficou em câmera lenta, cada som ecoando como um tambor na sua cabeça. Ela estava ali, no meio daquele caos, mas não sabia como as coisas tinham chegado a esse ponto. Quando ela caiu, seu corpo parecia flutuar, e foi então que, deslocada do seu corpo, ela viu algo surpreendente.
A mulher encapuzada puxou Samuel para perto. Como é? O olhar da mulher não era de estranheza nem de raiva, mas de familiaridade. Luísa ficou atordoada. Eles vêm atrás de você, Samuel! A voz da mulher estava carregada de emoção. Não podemos perder mais tempo. Luísa não conseguia entender. Quem era aquela mulher? E por que parecia tão próxima dele? A explosão da porta a fez voltar à realidade. Os homens armados invadiram mais uma vez, mas em vez de pânico, Luísa sentiu um impulso de defender Samuel. Samuel, corre! Gritou, decidida a protegê-lo. Mas, assim que se virou, viu a princípio que o homem encapuzado tinha uma arma apontada, não para os homens, mas para Samuel. Não! Luísa gritou, sentindo seu coração parar. A verdade atingiu-a como um soco no estômago. O homem que tentou protegê-lo agora representava um perigo real. O homem ameaçador a desafiava com seu olhar, e Luísa ficou sem palavras, sem saber em quem confiar. Num movimento rápido, Samuel empurrou a mulher e deu um passo à frente como um escudo para Luísa. Eu não vou deixar você fazer isso, ele gritou, e o desespero em sua voz ecoou na sala. O intruso hesitou. Mas a mulher encapuzada não parecia satisfeita. Você não entendeu ainda, Samuel? Ela não é segura. Ninguém é. Luísa, corra! Samuel insistiu. A pressão na sua voz era insuportável, mas os olhos dele estavam repletos de dor e revelação. Luísa estava prestes a fazer o que ele pedia, mas algo a paralisou. Por quê? Por que você nunca me contou? Luísa começou a chorar. Olha o que você fez, Samuel! O que você escondeu de mim? E foi quando ela sentiu uma sensação, o aperto no seu coração. A mulher encapuzada, que parecia tão poderosa, começou a diluir sua presença. Era como se a verdade a estivesse devorando. Samuel, ela disse com um olhar penetrante. A sua escolha mudou tudo. Você tem que aceitar o que é. Você não é apenas um agente do governo. Você... Sou o quê? Ele exigiu, quase num sussurro. O ambiente pareceu congelar e todo mundo na sala tinha a respiração presa. Você é meu irmão. A revelação pintou o silêncio com cores vívidas. O chão parecia tremer sob os pés de Luísa. O que significava aquilo? A mulher não era apenas uma estranha. Ela era parte de uma família que Samuel nunca mencionou. A conexão entre eles não era apenas profissional, mas um laço de sangue. Luísa ficou em choque. Isso não pode ser verdade! Você nunca me contou! Nenhuma palavra sobre ter uma irmã! A cada palavra, a dor se transformava em confusão. Por que você esconderia isso de mim? Por que você não entenderia? Samuel gritou, a raiva e a tristeza se mesclando em sua voz. Eu não queria te envolver nessa loucura. Você é preciosa demais para isso. Mas a neblina da confusão envolveu Luísa. Se ele tinha uma irmã, o que mais ele havia ocultado dela? Ela sentiu um nó se apertar na sua garganta. O que mais havia no passado deles que ela ignorava? A verdade está se revelando, mas os perigos também. O que você vai fazer agora? E quando a mulher encapuzada olhou para Samuel, permitindo que o peso da verdade caísse de uma vez, Luísa se deu conta. A fuga não significava apenas escapar dela mesma, mas também dos traumas que Samuel trazia. E no meio dessa tempestade de emoções, enquanto os homens armados cerceavam o caminho, Luísa percebeu que as escolhas deles iriam determinar se sairiam dessa avassaladora confusão ou se cairiam juntos no abismo do desconhecido. O que mais estavam condenados a perder, enquanto enfrentavam a natureza sombria que emergia dos segredos guardados com tanta tenacidade? A sala estava em completo caos. O silêncio pesado, quebrado pelas palavras da mulher encapuzada, ainda reverberava no ar. Samuel estava paralisado, sua expressão misturando choque e medo, enquanto Luísa,
tentava processar o que aquilo significava. Mas, antes que pudessem racionalizar a revelação, um estrondo retumbou na porta da frente, seguida por um grito ensurdecedor que ecoou pelo ambiente. O que está acontecendo aqui? Uma voz masculina profunda e autoritária ressoou, fazendo todos congelarem. Um homem robusto, vestido de terno escuro, entrou como um furacão. Seus olhos penetrantes escaneavam a sala. Ele era um estranho, mas emanava uma aura de poder que fez a tensão subir ainda mais. Luísa sentiu um frio na barriga. As cartas, os segredos, a revelação de que Samuel era, na verdade, um agente infiltrado. Tudo isso parecia se desvanecer diante do novo intruso. Samuel, você me decepcionou. O homem reclamou, seus olhos fixos em Samuel. Você não deveria estar aqui. Sabe o que está em jogo. Eu não trabalho mais para você. Samuel gritou, a voz cheia de determinação. Mas Luísa podia ver que ele estava à beira de outro colapso. Havia um novo medo na expressão dele, algo que sugeria que a situação estava prestes a se transformar de uma maneira ainda mais explosiva. Isso não é uma escolha que você pode fazer, garoto. O homem imobiliário, sua presença como um muro diante deles. Você não sabe o que pode acontecer agora que você foi descoberto. E quando ele disse isso, parecia que uma sombra se abatia sobre Samuel. Luísa sentiu uma nova camada de terror. O que realmente estava em jogo? Eu não sou mais o seu peão. Samuel respondeu, sua voz agora carregada de um desespero palpável. Luísa percebeu que ele estava lutando para manter controle, mas os músculos dele tremiam e ele parecia vulnerável. Ela se aproximou, sem saber ao certo o que fazer. Ela precisava entender. Samuel, o que está acontecendo? Quem é ele? A pergunta saiu angustiada. E mesmo o homem encapuzado parecia perplexo com a situação que se desenrolava. Luísa! Samuel olhou para ela, a expressão de dor ainda mais intensa. Eu deveria ter te contado. Mas o que eu sou e o que você precisa saber coloca você em perigo maior do que imagina. Mas o novo homem não deu espaço para mais perguntas. Ele avançou em direção a Samuel, que recuou. O tempo parecia se estender e Luísa sentiu um nó se formar na sua garganta. Você vai voltar comigo! O homem gritou, e no instante seguinte, algo muito mais inesperado aconteceu. Samuel levantou os braços. Eu não sou mais seu. Eu não pertenço a você. O choque da declaração reverberou na sala. O roubo de sua autonomia não era algo que ele queria mais viver. A resistência estava nos olhos dele, uma força que Luísa nunca soube que existia. Para Luísa, isso era um momento de descoberta, mas havia um perigo crescente em jogo. O homem interno escuro sorriu de forma insidiosa. Você acha que pode escolher? Você não sabe, Samuel. Você não nasceu apenas como um agente. Você é muito mais do que isso. E as consequências de sua rebelião serão devastadoras. Mais uma palavra e você não sairá daqui vivo. A mulher encapuzada interveio. O tom dela era de advertência. Era como se uma partida de xadrez estivesse se desenrolando e cada jogador estava se movendo em direção a um xeque-mate. O que a mulher sabia sobre Samuel que os outros não sabiam? Mais segredos estavam à vista, e Luísa começou a sentir que estava presa num labirinto que nunca poderia entender. Foi aí que um estalo de luz invadiu a sala, um flash explosivo. Dinamite! Alguém gritou, e a sala mergulhou em um frenesi. O chão começou a tremer, enquanto paredes desmoronavam ao redor. Luísa se agarrou a Samuel, mas em um piscar de olhos, ele se afastou, causando uma fissura na conectividade que tinham. Não, Luísa! Fique atrás de mim! Ele gritou, enquanto o caos se desenrolava em sua frente. Aquela não era apenas uma fuga, mas uma luta pela sobrevivência. Os rostos conheciam horror nos olhos e a sala começou a se encher de fumaça,
tirando o ar dela. E no meio desse terror, Luísa se perguntou: tudo isso é apenas o começo de uma verdadeira tempestade? Quais segredos ainda permaneciam nas sombras? O que mais Samuel ocultava? E até onde o jogo do medo os levaria? A resposta poderia mudar tudo, mas agora o tempo estava se esgotando. A sala estava em completo caos. O silêncio pesado, quebrado pelas palavras da mulher encapuzada, ainda reverberava no ar. Samuel estava paralisado, sua expressão misturando choque e medo, enquanto Luísa tentava processar o que aquilo significava. Mas antes que pudessem racionalizar a revelação, um estrondo retumbou na porta da frente, seguido por um grito ensurdecedor que ecoou pelo ambiente. O que está acontecendo aqui? Uma voz masculina profunda e autoritária ressoou, fazendo todos congelarem. Um homem robusto, vestido de terno escuro, entrou como um furacão. Seus olhos penetrantes escaneavam a sala. Ele era o estranho, mas emanava uma aura de poder que fez a tensão subir ainda mais. Luísa sentiu um frio na barriga. As cartas, os segredos, a revelação de que Samuel era, na verdade, um agente infiltrado. Tudo isso parecia se desvanecer diante do novo intruso. Samuel, você me decepcionou, o homem reclamou, seus olhos fixos em Samuel. Você não deveria estar aqui. Sabe o que está em jogo. Eu não trabalho mais para você. Opa! Samuel gritou, a voz cheia de determinação. Mas Luísa podia ver que ele estava à beira de outro colapso. Havia um novo medo na expressão dele, algo que sugeria que a situação estava prestes a se transformar de uma maneira ainda mais explosiva. Isso não é uma escolha que você pode fazer, garoto. O homem implacável, sua presença como um muro diante deles. Você não sabe o que pode acontecer agora que você foi descoberto. E quando ele disse isso, parecia que uma sombra se abatia sobre Samuel. Luísa sentiu uma nova camada de terror. O que realmente estava em jogo? Eu não sou mais o seu peão, Samuel respondeu, sua voz agora carregada de um desespero palpável. Luísa percebeu que ele estava lutando para manter controle, mas os músculos dele tremiam e ele parecia vulnerável. Ela se aproximou, sem saber ao certo o que fazer. Ela precisava entender. Samuel, o que está acontecendo? Quem é ele? A pergunta saiu angustiada, e mesmo o homem encapuzado parecia perplexo com a situação que se desenrolava. Luísa! Samuel olhou para ela, a expressão de dor ainda mais intensa. Eu deveria ter te contado, mas o que eu sou e o que você precisa saber coloca você em perigo maior do que imagina. Mas o novo homem não deu espaço para mais perguntas. Ele avançou em direção a Samuel, que recuou. O tempo parecia se estender, e Luísa sentiu um nó se formar na sua garganta. Você vai voltar comigo! O homem gritou, e no instante seguinte, algo muito mais inesperado aconteceu. Samuel levantou os braços. Eu não sou mais seu. Eu não pertenço a você. O choque da declaração reverberou na sala. O roubo de sua autonomia não era algo que ele queria mais viver. A resistência estava nos olhos dele, uma força que Luísa nunca soube que existia. Para Luísa, isso era um momento de descoberta, mas havia um perigo crescente em jogo. O homem em terno escuro sorriu de forma insidiosa. Você acha que pode escolher? Você não sabe, Samuel. Você não nasceu apenas como uma agente. Você é muito mais do que isso. E as consequências de sua rebelião serão devastadoras. Mais uma palavra e você não sairá daqui vivo. A mulher encapuzada interveio. O tom dela era de advertência. Era como se uma partida de xadrez estivesse se desenrolando e cada jogador estava se movendo em direção a um xeque-mate. O que a mulher sabia sobre Samuel que os outros não sabiam? Mais segredos estavam à vista.
e Luísa começou a sentir que estava presa num labirinto que nunca poderia entender. Foi aí que o estalo de luz invadiu a sala, o flash explosivo. "Dinamite!" alguém gritou, e a sala mergulhou em um frenesi. O chão começou a tremer enquanto paredes desmoronavam ao redor. Luísa se agarrou a Samuel, mas, em um piscar de olhos, ele se afastou, causando uma fissura na conectividade que tinham. "Não, Luísa! Fique atrás de mim!" ele gritou, enquanto o caos se desenrolava em sua frente. Aquela não era apenas uma fuga, mas uma luta pela sobrevivência. Os rostos conheciam o horror nos olhos, e a sala começou a se encher de fumaça, tirando o ar dela. Mas então, no meio da confusão, uma revelação devastadora. A mulher encapuzada caiu de joelhos, seu capuz caindo, revelando o rosto familiar que fez Luísa parar. "Mãe?" Ela mal conseguia respirar. O choque a atingiu como um soco. A mulher, sua mãe, a olhou com olhos tristes. "Luísa, eu não queria que você tivesse que descobrir assim." Samuel, agora paralisado, olhou nos dois sentidos. "Você sabia?" ele disse, a incredulidade ecoando em sua voz. Enquanto a sala desmoronava, a verdade se espalhou mais rápido que a fumaça. A mulher não apenas era parte da organização, mas também tinha sido a responsável por muito do que ocorreu na vida de Samuel. E no momento em que a explosão estourou ao fundo, Luísa sentiu que as certezas de sua vida inteira estavam prestes a se desfazer. "Mãe, o que mais você escondeu?" E enquanto a fumaça escurecia a visão e a sala desmoronava ao redor deles, do fundo da verdade, novas perguntas surgiam. Como um estado profundo e gelado se apoderou dela, Luísa sabia que tudo o que acreditava ser real agora estava em ruínas. E a luta para descobrir a verdade estava apenas começando. A explosão reverberou como um trovão, empurrando todos para longe. Luísa caiu de joelhos, a fumaça envolta em espessura asfixiante. O chão tremia sob seus pés, e o medo gelava seu sangue. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" gritou. A dor na garganta era palpável. Os olhos da mulher eram unicamente de desespero, mas Luísa viu algo mais ali. O que estava nas entrelinhas. Havia um peso que não podia ignorar. À medida que a fumaça se dissipava, o rosto de Samuel se contorcia. Um misto de entendimento e confusão. "Eu não sou só um agente, Luísa." Samuel finalmente falou, a voz trêmula. "Eu sou um irmão, um filho que nunca soube. A questão é que eu estava sendo usado." A revelação alienava Luísa. O mundo girava ao seu redor. E, na verdade, era uma peça em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. O homem interno fez um gesto no ar, como se quisesse acabar com tudo. "Isso não vai acabar bem, Samuel," ele gritou. "Você não pode mudar quem você é." Os rostos ao redor estavam pálidos, e cada um claramente sentia o peso da verdade que agora pairava sobre eles como uma espada de Damocles. Luísa olhou ao redor, esperando que alguma solução surgisse. Mas a cada segundo que passava, o perigo se aproximava, e a saída do labirinto parecia desvanecer-se. "Samuel," Luísa clamou, o nó na garganta sufocando. "O que vamos fazer?" Foi quando os olhos de Samuel brilharam com determinação. "Precisamos me libertar." "Não, não sou eu. Nós. A organização vai atrás de todos nós se não fizermos algo agora." A certeza na voz dele a fez sentir um calafrio nas costas. A mulher encapuzada, agora sem o capuz, olhou para Samuel com profunda tristeza. "Filho, você precisa aceitar a verdade e lutar contra ela. Não deixe que eles ganhem." Luísa sentiu-se apertada entre a necessidade de proteger Samuel e a urgência de escapar daquela situação caótica. "Vamos sair daqui!" gritou, puxando-os para a saída. O ar estava pesado, quase opressivo. Som muito alto. Uma porta foi estourada.
e a reação dos homens armados foi instantânea. Era como se o tempo parasse e o mundo ao redor desmoronasse. Espera, vamos fazer isso juntos, disse enquanto olhava diretamente para Samuel. E naquele instante, uma onda de calor atravessou a sala, uma força quase sobrenatural. A ideia de que todos eram peças de um mesmo quebra-cabeça a uniu de forma indissolúvel. Eles não eram apenas amigos ou irmãos, eles eram sobreviventes. Luísa correu para a porta, com Samuel e a mãe a seu lado, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. A fumaça e os gritos eram um eco distante. O trio emergiu no ar fresco do exterior, e eles não pararam até chegarem a um caminho mais afastado. O mundo lá fora parecia ter outra palete de cores, como se a vida estivesse renascendo. E agora? Luísa perguntou, o coração batendo forte. Agora precisamos fazer a escolha certa. Samuel respirou fundo. Destruir o que eles construíram, encontrar outros que estão presos e deixar um novo caminho. Luísa olhou para Samuel e para a mulher, que agora entendia ser sua mãe. O peso daquela revelação ainda palpitante entre eles. O que viria a seguir? Qual seria o preço da liberdade? No fundo, apenas uma coisa era clara. O passado não se desfaria facilmente, e segredos ainda estavam por vir. Apenas uma certeza permanecia. Cada escolha a partir daquele momento poderia moldar o futuro. Eles precisavam agir, e agir rápido. Em meio à incerteza, Luísa se sentiu novamente viva, mas também cheia de perguntas. E depois da tormenta, do caos e do ar pesado, era como se uma nova jornada estivesse prestes a começar. A luta estava longe de acabar, mas a esperança havia tomado forma. E você, o que achou do nosso desfecho? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não fique só assistindo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.